Alô, ouvintes da Rádio Noroeste, essa é mais uma coluna A Luta Faz a Lei. Eu sou Alexandre Mandel, advogado popular que atua junto aos movimentos sociais, e hoje eu quero apresentar para vocês uma importante discussão sobre o direito à moradia a partir do combate que é feito nos conflitos fundiários, nas disputas judiciais, dentro do Poder Judiciário, entre uma propriedade que não cumpre uma função social e, por outro lado, o direito à moradia, um direito tão fundamental à dignidade das famílias, das pessoas, que é um pilar para conseguir vender a sua força de trabalho no dia seguinte, para conseguir, já está tudo tão difícil, de acesso à educação, à saúde, o transporte, né? Mas a moradia é um pilar fundamental. E nesse sentido, há uma contradição bastante grande na nossa sociedade, que a gente olha um país tão grande, com tanta terra, mas tem tanto sem terra. Nos centros urbanos, como é que a gente vê tanta possibilidade de ter em vazios urbanos, espaços onde pode ter casas, mas tem tanto sem teto. Nos grandes centros urbanos, de forma mais direta nos centros, a gente pode olhar e observar quantos prédios abandonados, quantos espaços ociosos. O principal dado que analisa o que é chamado de déficit habitacional, ou seja, as pessoas que não têm acesso à moradia, aponta no Brasil que 7 milhões de famílias não têm acesso à moradia no nosso país. Ao mesmo tempo, de forma contraditória, nós verificamos também nessa pesquisa, que é referência para todos os estudos e dados, que existem também cerca de 7 milhões de imóveis vazios. Ou seja, nós poderíamos pegar todos os imóveis vazios e simplesmente transferir para as pessoas sem teto. Por que isso não é feito? O que impede? Uma pergunta que poderia ser tão básica para responder e fazer. Por que esse modelo de sociedade gera de forma contínua essa exclusão social? Por que no desenvolvimento urbano brasileiro, a regra, a lógica, tem sido o que, talvez de forma desatenta, nós falamos que é um crescimento desordenado, mas que na verdade é um crescimento ordenado pelo capital, pelos poderosos, que promovem o que se chama de especulação imobiliária, que é deixar espaços vazios para que ao longo do tempo na cidade haja essa valorização da propriedade em detrimento das pessoas cada vez morarem mais longe, mais distantes do emprego, do trabalho, do serviço público. Essa contradição da cidade não é uma discussão de hoje, não é uma discussão só de Campinas e de toda a região metropolitana de Campinas, mas nós podemos verificar como é que se dá de forma mais concentrada e contraditória nas regiões metropolitanas de Campinas, nas regiões metropolitanas, e em Campinas é um caso bastante claro, que nos bairros mais periféricos, distantes, deslocamento, as pessoas ficam cerca de 2 horas para ir, 2 horas para voltar no horário, nos ônibus para o deslocamento de trabalho, depois de uma jornada extremamente exaustiva de trabalho, muito distante do acesso aos serviços públicos, equipamentos de saúde, educação, mas mesmo também de cultura, de acesso a lazer, esporte. Em Campinas, os 2 grandes distritos do Ouro Verde e do Campo Grande exemplificam isso. Podemos olhar também na região metropolitana como cidades dormitórios, que tem uma contradição muito grande. O preço da terra em Valinhos, em Vinhedo, em Louveira é um, em Sumaré, Hortolândia, Montemor é outro. E como as pessoas que fazem esse movimento migratório entre as cidades diariamente, saindo de uma cidade, indo trabalhar na outra, indo estudar numa cidade, esse deslocamento, e a região metropolitana de Campinas não pensa o ordenamento urbanístico. Diante desse quadro das dificuldades, um aumento dos aluguéis, um cenário de desemprego, das dificuldades econômicas,
tem aumentado, em que pese políticas públicas, como era do Minha Casa Minha Vida, não diminuiu o déficit habitacional. Políticas como auxílio moradia, que não dão conta de uma entrega de uma unidade habitacional, uma garantia da pessoa permanecer e vincular com o emprego, vincular com outras medidas da dinâmica da cidade. O que a gente verifica é que há um aumento desse déficit e, consequentemente, as pessoas têm que, na prática, o que a gente fala é se virar. E ao se virar, não dando mais conta de pagar os aluguéis, tem aumentado, e é uma tendência que aumente o número de ocupações de moradia no próximo período. Isso não significa, e o desenvolvimento histórico brasileiro mostra, de que não é a regra de que o movimento social organiza uma ocupação olhando um determinado terreno, que não cumpre a função social, que não está pagando IPTU, que às vezes nem é para pagar, não paga nem IPTU, paga ITR, que é um imposto federal, que é de uma área como se fosse rural, mas está dentro da área urbana. Tantos exemplos que a gente pode ver, que no período recente tivemos um caso emblemático em Campinas, com a ocupação Nelson Mandela, tivemos um nível de enfrentamento e com a resistência que significa a luta da ocupação Joana d'Arc e o movimento MTD. Mas também temos uma experiência histórica na região da Vila Soma, temos a ocupação da Vila Operária, temos a resistência da ocupação Marielle Vive, do MST na região em Valinhos, e isso mostra uma capacidade de luta e organização que precisa acontecer nesse período para que justamente a população se organize para fazer essa luta por moradia. Mas a regra não tem sido através das organizações dos movimentos, de forma espontânea, pelas necessidades objetivas, ao longo do tempo, gerações, famílias, muitas vezes aí já há 30, 40 anos, estão em áreas, ocuparam e agora passam pela necessidade de um processo de regularização fundiária de interesse social. Garantir não só a titulação da propriedade, o papel, o documento, a garantia desse documento que traz segurança jurídica, segurança para as famílias, né? Mas também toda a infraestrutura de saneamento, água, luz. Só que traz uma contradição nisso, porque como é um título de propriedade, como é uma dinâmica e que é importante, porque para a pessoa ter melhores condições, ela tem esse documento. No entanto, se não tiver, se mantiver dissociado de uma política de emprego, de renda, as soluções de moradia passam por a gente discutir a dinâmica da cidade. E a cidade, ela é fruto das contradições das relações de produção da sociedade capitalista que nós vivemos. Então, aquela pergunta aparentemente básica de que por que tem tanta terra, mas tem tanto sem terra? Por que nós temos tantos prédios e terrenos vazios, mas temos tanto sem teto? Nós temos que ocupar, resistir, disputar juridicamente nesses espaços. Os conflitos fundiários, o poder judiciário, a gente equivocadamente chama de justiça. A gente sabe que é um poder de classe, um poder dos poderosos, e o poder judiciário tem uma tarefa de ser esse ponto de apoio, né, para a gente disputar essas contradições e resguardar o direito das famílias se organizarem e ocuparem os terrenos vazios que não cumprem a função social para garantir a sua moradia. Como o lema dessa coluna, de que a luta faz a lei, sabemos que somente com muita luta e resistência conseguiríamos ser um ponto de apoio pela advocacia popular às diretrizes dos movimentos sociais organizados de moradia e a toda a família que luta pelo seu direito à moradia e seguir a vida de cabeça erguida, de cara limpa, em torno da defesa da sua moradia. A propriedade está garantida na Constituição, e isso significa que ela é garantida a todos. Então, quando os poderosos falam que a propriedade é sagrada e não pode ser invadida por movimentos, o que a gente responde dizendo é que essa propriedade ela é garantida desde que cumpra a sua função social, e se todo mundo tem direito à propriedade, essas famílias também têm, e essa propriedade é que tem que ser garantida, é esse o direito que nesse confronto de direitos é o que tem que ser garantido. Um grande abraço, até a próxima semana, até a próxima coluna. A luta faz a lei. Alexandre Mandel, um abraço e uma boa continuidade da luta a todos os ouvintes da Rádio Noroeste.